Paz do Senhor Jesus. Deus é bom? Amém. Ele é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Irmãos, antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero reforçar, sexta, sábado e domingo agora, próximo. Nós vamos ter uma conferência muito abençoada, amém? Sobre paternidade, amém? Primeiro dia... Segundo dia, sobre paternidade. Terceiro dia, o tema do nosso ano, identidade. Nós seremos ministrados pelo pastor Samuel, da comunidade cristã de Vinhedo. Pastor abençoado, homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E é uma pessoa que trata de uma forma muito abençoada esse tema. E eu tenho certeza que nós teremos 3 dias de bênção. 3 dias de bênção mesmo, onde os nossos corações serão curados e edificados pela palavra de Deus. Então, eu peço tanto para você como os irmãos que estão assistindo, né, tem bastante pessoas que não estão conosco hoje, mas eu creio que estarão conosco nessa conferência. Os 3 dias, irmãos. Um dia vai completar o outro. Então, é importante que vocês estejam aqui conosco os 3 dias, que vai ser uma bênção de Deus. Na sexta e no sábado, o pastor Samuel vai vir com a equipe de louvor deles lá, da comunidade de Vinhedo. Eles têm 7 equipes, eles vão vir com uma deles aqui, para ministrar nos nossos corações, porque até o nosso pessoal do louvor vai ficar sentados durante 2 dias, sendo ministradas. Amém? Em nome de Jesus. Então, vai ser uma bênção. Na sexta-feira, marca o horário aí. Depois o nosso irmão Maicon divulga a partir de amanhã. Primeiro horário na sexta, às 20 horas, semana, para dar tempo do pessoal chegar do trabalho. Sábado, 19 horas. E no domingo, o nosso horário normal, às 18h30. Amém? Lembrando que no sábado, depois do culto, nós teremos umas 2 barracas montadas ali no nosso terreno, para levantarmos recursos para o nosso consórcio. Amém? Nós estamos aí... focados aí para levantar o lance do nosso consórcio. E no nome de Jesus, esse ano, o nosso terreno vai sair. O nosso terreno vai sair esse ano. Amém? Amém? Orem por isso, irmãos. Jejuem por esse propósito. Em nome de Jesus. E na oportunidade, vai ser sorteado o Pix premiado. Amém? Vai ser o sorteio do Pix premiado. Então, vai ter... um palco armado ali do lado, amém? Os irmãos vão fazer um barraco ali, ali do lado, e nós vamos ter um momento depois de comunhão, logo depois do culto, amém? Então, provavelmente aí, quem tiver ânimo, depois do culto, nós vamos sair daqui umas 11 horas da noite para mais, viu? Quem tiver, mas pelo menos, já fala para o teu marido vir com os trocos, para você não precisar se preocupar com janta, pagar um lanchinho para você, amém? Está sendo definido o que vai ser feito nas barracas, vai ser uma bênção. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vai ser 3 dias abençoados. Sábado que vem, o sorteio do Pix premiado. Na sexta-feira, o nosso ar já vai estar funcionando, tá bom, gente? Tá sendo feito aí, terminando alguns detalhes aí. Creio que vai ser adiantado uma boa parte da parede que nós vamos fazer aqui por dentro. E a entrada, a partir de domingo, vai ser desse lado, tá, gente? Então, quem chegar atrasado, todo mundo vai aplaudir. Ei! Todo mundo vai ver você entrando atrasado. Não gostaram da piada, né? Não vai ter aplauso, mas se você não gosta de ser visto na hora que você chega na igreja atrasado, chega faltando 5 minutos antes. Amém? Porque a entrada agora vai ser para cá. Por quê? Assim que terminar a nossa conferência, aí nós vamos continuar na obra. Nós vamos tirar essa cabine de som, ela vai voltar a ficar no alto, ela vai ser descoberta, senão os irmãos vão torrar ali dentro também. E nós vamos aproveitar esses espaços até o fundo com cadeiras também. Amém? Para não ficar aquele sufoco que costuma ficar na ceia, e principalmente ceia e volta de algum evento como encontro com Deus. Tá bom? Então, pelo que os irmãos estavam falando aí, fizeram umas contas, diz que vai dar para fazer uns 40 lugares a mais. Em nome de Jesus, vai valer a pena o investimento. Amém? Senão o restante vai ficar tudo no cangote que quem deu ideia. Viu, borracheiro?
Fica esperto, não, fica aí escondido. Amém? Então é tudo para uma melhoria, para a gente não se preocupar em ficar mudando de salão agora, irmãos. Ainda mais que a gente está fazendo algumas melhorias, fica cada 2 anos, 3 anos ficar mudando de salão, ninguém aguenta. Amém? Fora que o povo acostuma com o endereço, daqui a pouco muda, aí fica aquela bagunça, e até o povo pegar o ritmo de novo fica um pouco complicado. Então, aí o Bruno está falando que é verdade, né? Então, até a gente conseguir o nosso endereço fixo e definitivo, vamos tentar ampliar aqui um pouquinho os espaços. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Bom ver os meus amados irmãos aí da Cristo Salva. Vocês sabem que vocês moram no coração, né? Amém? Já passou o ponto lá de manhã hoje? Tá tudo certo? Então tá bom. Glória a Deus, está resolvido. Em nome de Jesus. Logo, logo vamos aparecer lá também, que nós estamos com saudade daquele povo abençoado lá. Nós nos sentimos muito abençoados do lado de vocês. Muito mesmo, muito edificados. Provavelmente na ceia que vem nós estaremos lá de manhã, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, quem achou, diga amém? Amém. O tema da mensagem é uma fé madura. Se eu perguntar aqui para todos, quem tem fé, todos vão dizer, eu tenho fé. Tenho certeza que todos vão dizer, eu tenho fé. Mas eu acredito que nem todos tenham uma fé madura. Há uma grande diferença, Júlio, de dizermos assim, eu tenho fé, e de você ser maduro na fé. Há uma grande diferença. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui, que eu vejo uma grande preocupação nesse sentido pelo apóstolo Paulo. Aqui o Coríntios, ele escreve 2 cartas para essa igreja, e essa igreja, nós vamos ler aqui que ela foi a igreja que mais experimentou dons espirituais, sim ou não? Se você ler o livro de Coríntios, você vai ver que os dons espirituais estão todos ali. E ali ele orienta, buscai todos com zelo, sim ou não? A forma de organizar a ceia é falada em Coríntios, sim ou não? Ou seja, a igreja de Coríntio é uma igreja que desfrutou de coisas que talvez outras igrejas não experimentaram na sua totalidade. Por exemplo, nós vemos manifestações de dons num culto como esse, vemos ou não vemos? Nós vamos ter o acampamento agora em março, nós vamos ver um momento de mover, sim ou não? Semana passada, quem estava conosco, na semana da primícia, ficamos 5 dias aqui cultuando a Deus, com várias pessoas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Foi bom ou não foi? Vocês viram manifestações de dons? Sim ou não? Mas eu te garanto que todos esses dias, nós não conseguimos, Renata, experimentar os 12 na sua totalidade. A igreja de Coríntio, ela foi uma igreja que experimentou os dons na sua totalidade. Experimentou a unção de Deus na sua totalidade. Mas sabe o que me chama a atenção, Rodrigo? É algo que Paulo fala aqui no capítulo 14, e versículo de número 20 de 1 Coríntios. Diz assim, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo que parece que está ao contrário. As pessoas estão sendo muito adultas na malícia, estão sendo muito adultas para o pecado, e não estão sendo adultos no entendimento. Você pode alcançar vários dons espirituais, mas se você não souber lidar com o dom que Deus derramou na sua vida, não vale de nada. É por isso que você vê, às vezes, algumas pessoas experimentando a unção de Deus em um culto de domingo como esse. É por isso que você vê muitas pessoas experimentando o derramar do Espírito Santo no encontro, experimentando os dons espirituais em um acampamento. Você vê ou não vê? E muitas vezes a gente sai de que forma do acampamento? Nossa, agora essa pessoa vai, sim ou não? Agora as coisas vão fluir.
Acabou a semana da primícia, todo mundo avivado. Opa, agora vai. E aí, de repente, passa alguns dias, você vê que as pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus estão nas suas mesmas práticas, com as suas mesmas atitudes. Diga assim: não basta receber. Eu preciso receber com maturidade. Tem pessoas que falam em línguas no domingo à noite, na segunda está com raiva de pessoas. Já viu gente assim? Sim ou não? Fala! Quem falou isso? Fala! Tem pessoas que recebem a unção no domingo e durante a semana não está olhando para a cara de determinados irmãos, com mágoa, com ressentimento, com raiva, com ira. Pastor, essas pessoas não receberam unção? Receberam. Mas muitas não receberam com entendimento. O fato de você experimentar os dons não significa que você é uma pessoa madura. O fato de você ter tido uma visão espiritual, o fato de você ter tido uma revelação, o fato de você ter conseguido interpretar uma língua que o irmão falou, o fato de você ter sido instrumento de cura na vida de alguém, não é termômetro de maturidade na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não é sinônimo de maturidade. Eu sempre falo que a maturidade na vida de alguém é quando você começa a olhar e ver a manifestação do fruto do Espírito. O amor, a paz, a longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Essas pessoas começam a viver um tempo de maturidade. É por isso que tem pessoas que são revestidas de poder, mas chega em casa, parece que o poder que recebeu não veio de Deus, foi de demônios, com ira, agressividade, raiva, desobediência, teimosias, pecados ocultos, entre outras coisas. Diga assim: todos têm fé. Mas a diferença é termos a fé madura. O grande diferencial é ter a fé madura. Nós estamos dando curso para 6 ou 7 pessoas para o batismo do nosso acampamento agora. Amém? Essas pessoas nós precisamos ter paciência, porque elas estão no processo de crescimento, elas ainda não são filhos maduros. Eles estão no processo de nascer de novo. Quem está entendendo? Elas estão no processo do novo nascimento. Não tem como eu olhar, por exemplo, o Rafinha. Quem conhece o Rafinha? Você viu a bagunça que ele faz, a ruaça que ele faz na igreja? Hã? Hoje eu saí meia horinha, que eu estava preparando a mensagem, eu saí meia horinha, eu falei: filho, vamos lá na quadra lá para você jogar basquete, que ele ganhou uma bola de basquete do pai da Rose, semana passada. Falei: vamos lá na quadra jogar basquete um pouquinho, mas o papai já vai voltar porque o pai tem que terminar de escrever a palavra. Pai, mas os pais não sabem jogar basquete. É só os irmãos que sabem jogar basquete. Me humilhou. Ele vem com cada coisa, Avelino, que misericórdia. Tem uns netinhos assim, ó, Regiane? Hã? Como é que... Aí uns vira jogador ainda, né? Hã? Aí nem olha para a foto, né? Porque o jogador não olha para a foto, né, Brian? Ou seja, não tem como eu cobrar do Rafa uma maturidade que eu cobro do Davi. O Rafa não olhou para mim falando assim: pai, eu quero casar. O Davi olhou e falou: está na hora de casar, pai. Então, de vez em quando, eu tenho uns papos meio enérgicos com ele, eu falo assim... há 2 anos atrás eu falava: tenho 2 anos para te transformar num sacerdote da sua casa. Agora eu falo: agora tem 10 meses. Eu tenho 10 meses para quando você entrar dentro da tua casa, a sua esposa se sentir amparada e protegida por você. E ver realmente um homem que protege, que cobre. Não tem como eu olhar para o Rafa e falar isso para ele. O Davi chega para mim e fala assim: pai, vou pegar a chave do carro ali, posso? Se o Rafa fizer isso, não tem como deixar ele sair. Vocês entenderam isso? Porque ele não tem maturidade para isso. Ele não tem maturidade. Na Bíblia, o filho imaturo é chamado de
Teknon, que é uma palavra grega que significa crianças, bebês, filhos pequenos. Trata de ser filho de Deus imaturo. Sabe quando você recebe aquela primeira palavra? Identidade. Você não é o que disseram que você é. Você é verdadeiramente filho de Deus. Você começa a descobrir quem você é. Então você está na fase da imaturidade. Você ainda não cresceu, mas você é filho. Então quem é filho imaturo, quando o filho imaturo comete, desculpa a expressão, algumas burradas, algumas mancadas, a gente releva. Tem hora que o Rafa, ele coloca o copo dele e ele abre a torneirinha assim do filtro até transbordar, irmão. Aí ele olha com aquela cara de pau para a gente e fala assim, ih, caiu. A gente fica bravo. Mas imagina o Davi começar a brincar assim, chegar no filtro e ficar assim, ó. Aí transborda e fica olhando para nossa cara. Mãe, pai, caiu. Você vai falar, ô rapaz. Como assim? Vocês entenderam? Diga assim, todos são filhos. Mas tem o filho maduro e o filho imaturo. Diga assim, tem o filho Teknon e tem o Uios, que significa filho que já está maduro, de maior. Qual desses filhos você é? Qual desses filhos você é? Qual desses dois filhos você é? O maduro ou imaturo? É só você ver o que você faz, irmãos. Eu não estou falando em questão de idade, não. Porque você vê pessoas de 20 e poucos anos de idade mais maduras do que pessoas de 50 e poucas, muitas vezes. Vê ou não vê? Você vê. Às vezes você conversa com um de 30, você vê mais maturidade do que um de 60. Sim ou não? Eu não estou falando em questão de idade. Eu estou falando de uma questão de decidir. Já chegou o tempo de crescer, já chegou o tempo de amadurecer. Vocês entenderam? O Rafa é o filho imaturo. Ele me chama de parceiro, ele me chama de lindão, quando eu estou fazendo algo favorável a ele. Mas quando eu olho para ele e sou mais duro, ele cruza os braços, vai para o quarto, bate a porta e eu falo, você não é mais, ele fala, você não é mais meu parceiro. Eu não gosto mais de você. É o filho imaturo. Só que infelizmente tem alguns adultos que são assim. Enquanto o pai está dando docinho, enquanto o pai está falando sim, enquanto o pai concorda com tudo, paizão, lindão, amigão, bonzão. Mas quando começa a ouvir os nãos, quando de repente o pai começa a te levar para um nível um pouco mais firme, mais duro, porque vê que chegou o tempo de você amadurecer, conforme for a sua reação, você vai mostrar o seu nível de maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Você mostra o seu nível de maturidade no momento das crises. Paulo orienta os coríntios a deixarem de ser meninos no entendimento. Val era um povo cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, mas imaturos, José. O povo falava em línguas, era uma igreja que tinha dom da profecia, discernir espíritos, mas imaturo. Não é o quanto que você fala em línguas, não é o quanto que você tem de revelação, não é impor as mãos em alguém, liberar cura, que vai mostrar que você é maduro ou não. Mas a forma que você lidar com as ofensas da vida. A forma que você lidar quando você ouve os nãos. A forma que você lidar quando você ouve algo mais duro, mais firme. Quem está entendendo, diga amém. Que tipo de filho você é? O filho que já amadureceu na fé? Ou o filho que qualquer coisinha já joga o brinquedo no chão e fala, eu não brinco mais? Que tipo de filho de Deus nós estamos sendo? Que tipo de filhos de Deus nós estamos sendo?
Davi, um nível. Samuel, um nível. E o Rafael, outro nível. E o Senhor nos trata também com os níveis. E até por causa disso que algumas bênçãos que foi prometida ainda não aconteceu na sua vida. Porque assim como um pai não dá a chave do carro para um filho de menor, se fizer isso é falta de juízo. Da mesma forma, um pai não dá a chave do carro, ô Renata, na mão de um filho, espiritualmente falando, se ele não vê que ele não está pronto. Tem pessoas que querem ser pregadoras da palavra, mas não está pronto. Quem está entendendo? Tem pessoas que não estão prontas para liderar casais. Tem pessoas que não estão prontas para liderar um grupo de louvor. Tem pessoas que não estão prontas para liderar um departamento infantil. E tem que entender o processo. Tem que entender o tempo. Quem está compreendendo, diga amém. Talvez na sua empresa, o teu patrão olha para você e fala assim, olha, eu vejo futuro em você. E às vezes você gera uma expectativa antecipada no teu coração. Ah, eu vou ser promovido. E de repente ele olha, se for lapidado, durante um tempo vai ser promovido. Mas ainda não é o tempo. Ainda não é o momento. Ainda não é a hora. Quem está compreendendo, diga amém. Ainda não é hora. Vocês podem perceber, numa igreja como essa, a gente também trabalha com o tempo. Não é porque a gente não vê a capacidade de determinadas pessoas, mas a gente vai trabalhando no nível de maturidade também aqui. Porque o Senhor nos ensina a trabalhar com níveis de maturidade. Como tratar a meninice se eu também sou menino? Como lidar com a imaturidade se eu também sou imaturo? Quem está compreendendo, diga amém. Qual filho você é, o maduro ou imaturo? Olha o que Paulo ele fala, irmão, só para testificar o que eu estava falando sobre o nível de dons que essa igreja estava. 1 Coríntios capítulo 1. É uma palavra breve, daqui a pouquinho já estaremos em oração. Eu quero que você fique com essa reflexão no teu coração. Capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 7. De modo que nenhum dom vos falta. Paulo falando, não falta nenhum dom para vocês. Não está faltando nenhum dom. Nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não falta nenhum dom para vocês. Você tem noção disso, Hércules? Não faltava nenhum dom para eles. De modo que nenhum dom está faltando para vocês. Só que lá na frente, alguns capítulos depois, ele fala, vocês precisam ser maduros. Vocês precisam ser adultos. Vocês têm que agir como pessoas adultas, como gente grande. Irmão, imagina um casamento que qualquer coisinha, o marido fica num canto, cruza os braços e faz beicinho e emburra. Parecendo um bebezão. Imagina um casamento, qualquer coisinha a mulher fala, não vai fazer o que eu quero, então vou fazer beicinho. Duas crianças casadas. Diga assim, casamento não é para criança, é para adulto. Casamentos é para pessoas adultas. Esse dia eu estava chegando em casa e o Rafinha com as suas pérolas maravilhosas. Mãe, quem será minha esposa? Filho, ainda não é tempo de você pensar nisso. Não, mãe, não é que eu vou casar agora. É que eu quero saber quem vai ser minha esposa. Filho, mais na frente Deus vai mostrar para você quem vai ser a sua esposa. Você acha que é fácil uma criança de 3 anos pensar em casamento? Aí você vai perguntar, o que você vai comprar para levar na sua casa? Eu quero comprar um carrinho, quero comprar uma bola, quero comprar chocolate, não é assim? Se você falar para uma criança de 3 anos de idade, filho, se eu te der R$500 na mão, ele vai falar que vai comprar o quê, irmãos? Vai pagar luz e água? Criança se preocupa com a conta de luz e água, irmãos? Criança se preocupa com o combustível do carro?
Não. Criança se preocupa com os móveis da casa? Só adulto se preocupa. Diga assim, casamento não é para criança. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim, então não haja como criança. Diga, é tempo de crescer. Diga, é tempo de ser adulto. É tempo de ser adulto. É tempo de crescer, irmão. Misericórdia. Eu lembro que eu morava num lugar, eu chegava do trabalho no finalzinho da tarde, e algumas mulheres, algumas esposas chegando com a sacolona pesada do serviço, uma roupa, né, de usar no serviço, outra, às vezes alguma coisa no mercado que ela compra, e o marido na rua soltando pipa. Irmão do céu, isso me dá uma ira, uma revolta por dentro. Mulheres saindo para sustentar a casa e homens não reagindo, não se posicionando. Ou pensa, não tem. Você acha que só subir na cama e dar uma namoradinha já te faz adulto? Casamento é muito mais do que isso, irmãos. Você vai ver depois que você casa, que por mais que tenha, mas o ritmo diminui, não diminui? Hã? Ou você é uma máquina, todo dia, pastor? Hã? Não. Quando você casa, você vê que casamento é muito mais do que isso. Casamento é pagar a luz, pagar a água, pagar condomínio, é levar o arroz e feijão para dentro de casa, é continuar conquistando, é continuar sonhando. Se um homem casar menino, como uma mulher vai olhar, vai ver perspectiva nele, falar assim, não, realmente esse cara vai me sustentar, realmente esse homem vai me suprir, realmente esse homem vai me cobrir, eu vou me sentir protegida por ele, eu vou me sentir amparada por ele. Diga, para casar, tem que ser homem. E tem que ser muito mulher. Amém? Maturidade não se mede pelos dons que recebemos, mas como nos comportamos depois que recebemos. Não me levem mal não, mas você já percebeu quando uma pessoa com entendimento recebe o dom e quando alguém sem entendimento recebe o dom, já percebeu? Quem já viu alguém ficando todo soberbinho, toda soberbinha por receber algum dom? Alguém já viu aqui? Alguém já assistiu alguma coisa assim? Isso acontece em toda a igreja, sim ou não? A pessoa recebe um dom, já acha que está acima do bem e do mal. Porque ainda não tem maturidade para lidar com aquele dom. Quem está entendendo, diga amém. Dom não é termômetro de espiritualidade. Dom não é para trazer destaque pessoal para mim e para você. O dom é para nós destacarmos ainda mais aquele que deu o dom. Vocês entenderam? Quando você tem um entendimento daquilo que você recebeu da parte de Deus, você começa a desaparecer ainda mais para que o Senhor fique evidente, em evidência na tua vida. Diga maturidade. Maturidade não se mede pelos dons que você recebe. Até criança recebe dom. E mesmo recebendo dom, continua fazendo arte em casa. Porque é criança. Uma fé madura não é quando você se alegra por ter recebido uma promessa. A gente não se alegra quando a gente recebe uma profecia? Quem já se alegrou aqui? Nossa, recebi uma promessa. Veio uma palavra profética na minha vida que me fez chorar. Isso não mostra maturidade. Não é só isso. Uma fé madura não é quando você se alegra por ter recebido uma promessa, mas como se comporta diante dos cenários difíceis, antes de receber o que foi prometido. Vou repetir. Uma fé madura não é quando você se alegra por ter recebido uma promessa, mas como você se porta, como você se comporta diante dos cenários difíceis, antes de receber o que foi prometido. É por isso que você vê pessoas que recebem palavras proféticas, choram, saem da igreja alegre, mas 2 dias depois, diante do cenário difícil, já desanima na fé. O semblante já cai. O desânimo já vem.
E muitos começam até a falar da vontade de nem ir na igreja mais. Porque parece que eu estou indo na igreja à toa. Sabe o que precisa acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã? Você crescer um pouco mais na fé. Porque o Senhor só vai liberar a promessa quando Ele vê maturidade na sua vida para receber a promessa. Olha o que diz aqui no capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4. Os irmãos vão projetar aqui também. Marcos 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha na projeção ali. Capítulo 4 de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo 35. Olha o que diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra. Diga assim: o Senhor me convidou para passar para o outro lado. Há uma promessa de Deus no teu coração, você vai passar para o outro lado. Você vai chegar para o outro lado da margem, creia isso. Só que o fato dele ter prometido que você irá passar para o outro lado, não significa que o trajeto não será difícil. O trajeto vai ser difícil. Vai ter mar vermelho na frente, vai ter Faraó seguindo. Vai ter um deserto na frente. Mas vai ter água na rocha, vai ter maná caindo do céu, vai ter coluna de fogo à noite, vai ter nuvem de glória de manhã. Porque a promessa é: passemos para o outro lado. E a promessa de Deus para Israel é: vocês irão para uma terra que mana leite e mel. É só crer, Deus falou. Deus decretou, irmãos, aquilo que foi confirmado por Deus no teu coração, creia e não se abale diante da adversidade. Amadureça na fé, cresça na fé. Olha o que diz aqui no versículo seguinte: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher. E Jesus estava na popa do barco, murmurando, reclamando: Pai, porque o Senhor veio me enviar para esse vale, para essa dificuldade. É isso que Jesus falou? O que Jesus está falando aqui? Não falando nada, ele está dormindo. Diga assim: quem confia no Pai, quem confia naquilo que o Pai falou, dorme, descansa, não fica aflito, apenas confia. Papai falou que eu vou para o outro lado, então eu vou dormir. Eu vou dormir no barco, porque é Ele que está conduzindo. Eu não vou me desesperar diante dessa situação. Eu não vou ser movido diante de pressão. Eu não vou ser movido diante daquilo que as pessoas estão falando. Eu vou ser movido pela direção que o Senhor vai me dar no tempo dEle. E antes de Deus dar o tempo dEle, eu não tomarei nenhuma ação antes de Deus confirmar o que Ele tem para mim. Vocês entenderam isso? É confiar. Quem confia no Pai dorme. Eu já contei para vocês algumas vezes, mas hoje é a primeira vez, eu acho, que eu vou falar para vocês. A historinha daquela menina que estava numa embarcação, conhece? Que estava numa embarcação, e aí de repente começa a levantar um vendaval e o barco começa a balançar, o navio começa a balançar, o povo começa a se desesperar. E uma menina estava com uma bonequinha, sabe aquelas bonequinhas de pano? Sentadinha, na cadeirinha, balançando as pernas, porque as pernas não alcançavam o chão. E o pessoal desesperado, indo para lá e para cá, para ver como se salvar. E aí, de repente, uma pessoa parou para perguntar para a menina assim: ô garota, você não está vendo que o navio, de repente, pode naufragar? Olha a tempestade que está, procura um abrigo, procura um lugar mais seguro. Ela falou: moço, uma vozinha bem meiga: moço, posso te contar uma coisa? Pode. O meu pai é um marinheiro. Eu já fiz várias viagens assim com ele. E a gente nunca naufragou. Meu pai é um bom marinheiro. O seu pai é um bom marinheiro.
O seu pai é um bom comandante. E independente das tempestades que estão se levantando, tenha fé madura. Mesmo se você não está vendo um cenário bonito, creia. Porque uma fé madura não precisa ver para crer. Uma fé madura não precisa ver para crer, ele apenas confia, ele apenas acredita no poder que há no nome de Jesus, naquilo que ele falou. Ó, passemos para o outro lado. Se ele falou que você vai passar para o outro lado, creia que você vai chegar em nome de Jesus para o outro lado. Eu creio. Irmãos, eu não fico, para quem me conhece sabe, eu não fico aflito por um cenário. As pessoas podem estar desesperadas do meu lado, mas eu creio naquilo que Deus falou. Sabe? Eu apenas creio, apenas confio. Se Deus falou, vai acontecer e ponto final. Eu só preciso ir. Se Ele falou, eu só preciso ir. Vocês entenderam isso? Se Ele falar, eu só vou. Pastor, mas se eu não ver degrau, ameaça levantar as mãos que Ele prepara o degrau. Quando você chegar no chão, o degrau vai estar feito. Apenas creia, confia no poder que há no nome de Jesus. Jesus estava dormindo, porque o pai dele era um marinheiro. Glória a Deus. Dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande... Ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, esses homens que ele já tinha orado, o demônio já tinha saído das pessoas, já tinham ido na comissão, já tinha curado enfermos, já tinha feito muitos milagres, mas ainda não era maduro na fé. Eles viram Jesus multiplicando pães e peixes. Eles viram Jesus fazendo já alguns milagres através deles. E mesmo assim, Bruno, na hora da tempestade se desesperaram. O fato de você ver muitos milagres não significa que você é maduro. O fato de você ter respondido em algumas orações que você fez, não significa que você é maduro. Maturidade é o nível de fé que você alcança, mesmo diante do caos, você crê que Deus prometeu bonança, e no tempo certo Ele vai derramar a bonança. Isso é uma fé madura. É você olhar para a situação e você falar assim: olha, não estou vendo nada de bom, não tenho expectativa nenhuma, mas se o Senhor falou, eu vou crer. Se o Senhor falou, se é a promessa do Senhor, eu vou acreditar. Isso é uma fé madura. Fé madura é você olhar para uma sepultura com um morto há 4 dias, Lázaro. 4 dias, já cheirava mal. E eu creio que o Senhor até deixou cheirar mal, porque tinha uma lenda naquela época, de pessoas que morriam, dormiam, ficava dias dormindo, daqui a pouco despertava. E aí eles não consideravam como morte. Então o Senhor esperou feder, para mostrar que era Ele no negócio. Posso falar uma coisa para vocês? O Senhor vai permitir que algumas coisas fujam do teu alcance, para que na hora que acontecer, você possa entender que não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, não foi a sua força, não foi porque você jejuou demais, não foi porque você orou demais, não foi porque você ofertou, não foi porque você dizimou, simplesmente você vai acreditar que Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas, e Ele quis fazer porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ponto final. Vocês entenderam, irmãos? Ele não fez isso com os discípulos no capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5. Esse daí é Lucas 20, né? Lucas 20. Mas eu quero falar Lucas 5 agora. Olha que me chama a atenção. Os discípulos voltam de uma pescaria frustrante. Frustrante. Eles já estavam lavando a rede e de repente Jesus falou: olha, volta a pescar. Lança a rede do lado que eu vou ordenar a vocês. Diga assim: fé madura é quando eu tentei de tudo
para alcançar o que eu queria. E na hora que eu estava desistindo, o Senhor disse, vai de novo. E eu obedeci e fui. Aos seus olhos você tentou de tudo, você fez de tudo. Mas porque Deus falou, você obedeceu. Isso é ter uma fé madura. Tem pessoas que estão num nível dizendo assim, já tentei de tudo, chega, não quero mais. Está na hora de você amadurecer um pouco a sua fé. Porque Deus está falando para você, tenta mais uma vez. Vai de novo. E agora jogue a rede para o lado que eu vou ordenar você lançar. Não desista daquilo que eu coloquei no teu coração, porque se eu coloquei, eu sou fiel e eu vou cumprir na sua vida. Eu vou fazer na sua vida. Diga assim, uma fé madura. É aquela quando não há evidência do milagre, mas mesmo assim eu creio. Diga assim, uma fé madura. Mais forte, uma fé madura. É quando eu não vejo evidências do milagre, mas segundo a palavra de Deus, eu vou e faço. Vocês entenderam isso? Amém? Irmãos, eu acho que é por isso que eu não desisto de pessoas, porque algumas pessoas, humanamente falando, eu já teria desistido. É sério. Humanamente falando, se fosse para desistir de pessoas, quem é que já teria desistido? Eu já teria. Levanta a mão, seja sincero. Tem muitos aqui que estão casados ainda porque não desistiu. Sim ou não? Graças a Deus, Cris, que você não desistiu. Graças a Deus, Emerson, você não desistiu. Porque o reino precisava de vocês juntos, não separados. E pela perseverança de vocês, porque vocês tentaram continuar lançando a rede, é que vocês são essa bênção hoje. Porque não desistiram. E quantas vezes que vocês olharam o cenário na vida de vocês e falam, meu Deus, não tem mais nem ferramentas mais para tratar essa situação. Quando acaba a sua ferramenta, Deus dá dele para você. É só você confiar. Vocês entenderam isso? Amém? Independente do caos que você estiver passando, aquele que tem fé madura não olha para o caos, olha para o Deus que pode reverter o caos em bonança, em lugar de alegria. É olhar para o vale de ossos secos, Ezequiel 37. Já pensou, Vitão? O Senhor fala para você, Vitor, vai lá para o cemitério da saudade e grita bem alto em cima das sepulturas, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Foi isso que o Senhor falou para Ezequiel fazer em visão. Foi exatamente isso. Os ossos secos já não eram mais ossos secos, se transformou num grande exército. O Senhor pega aquilo que não é e faz tornar algo poderoso nas mãos dele. É isso que ele faz. Ele pode fazer isso ainda com o seu casamento. Seu casamento pode se transformar em algo poderoso nas mãos de Deus. O Senhor pode, sabe esses problemas emocionais que você sofre? O Senhor pode usá-los, sabe para quê? Para depois ser um instrumento de cura em quem estiver passando um problema emocional. Sabe esses medos que você está sentindo? O Senhor pode transformar em coragem, sabe para quê? Para levar coragem para aquele que tem medo. Cada caos que você está enfrentando vai se transformar num instrumento de glória nas mãos de Deus. Só confia nele. Amém? Quando tiver apenas 2 pãezinhos, 5 pães, não murmura não. Dá graça e fala assim, Senhor, está nas suas mãos. Sabe por quê? 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos não é nada mesmo. Mas na mão de Deus, se torna mantimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Entrega nas mãos de Deus, não tenha medo. Por mais que seja pouco aos seus olhos, na mão de Deus é um potencial para se transformar em muito. Vocês entenderam isso? E para terminar, fique de pé comigo. 1 Reis, capítulo 18. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Capítulo 18 de 2 Reis. Diga assim, diga assim, fé madura é ter convicção que Deus está agindo nas pequenas coisas. Amém? É você ver o sinal de Deus, a manifestação de Deus nas pequenas coisas, Augusto.
Amém, irmão Manuel? Olha ela aí, abençoada. Amém? Capítulo 18, versículo 44. Pode ser o primeiro. Tenta o primeiro. Primeira Reis, eu falei? Isso aí. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Deixa eu só explicar o que estava acontecendo aqui. Se você ler no capítulo 17, Deus ele ordena para Elias profetizar para cessar a chuva, não haveria chuva. Durante anos, a terra ficou seca, sem chuva, sem água, sem sinal nenhum de chuva. Chega um certo momento que o Senhor usa Elias para profetizar agora a vinda da chuva. Diga assim: vai chover. Diga: vai chover. Amém? E aí você vai ver em alguns versículos anteriores, que nós não vamos ler, leia na tua casa, para a gente adiantar as coisas aqui. Elias estava com um servo ali que acompanhava como se fosse um obreiro dele ali. E aí Elias ia, colocava a cabeça no meio dos joelhos e orava e falava para o rapazinho: vai lá fora e vê. Ele olhava e voltava para Elias e falava assim: ó, não tem nenhum sinal. Elias não desistiu. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez, cabeça no meio dos joelhos, clamava. O moço voltava dentro da casa e falava para Elias: nenhum sinal, meu senhor. Na 7ª vez, ele chegou para Elias e falou assim: olha, agora eu vi um sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, uma nuvinha de nada, você acha que vai vir chuva? Agora mesmo, final da tarde, estava fechando o tempo, estava ou não estava? Eu achei, nossa, vai cair um chuvão. Daqui a pouco eu olhei ali no vidro ali da janela, começou a ficar azul tudo de novo. Diga assim: nuvem não é sinal de chuva. Muito menos do tamanho de uma mão de um homem. Mas o moço chegou diante de Elias e falou: olha, eu vi agora uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele falou: então vai lá e fala para o rei. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Em outras palavras, vai vir chuva para dedéu, viu? Então sai do caminho, guarda os seus carros, se guarda, porque vai vir um temporal. Depois de anos de chuva vai cair um pé d'água e vai molhar toda a terra. E olha o que aconteceu aqui. E sucedeu que entrando, os céus se enegreceram com nuvens e ventos. E veio uma grande ano sem chover a terra. E veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Diga assim: uma fé madura é mesmo quando você vê um pequeno sinal, você vê que já é o início para o grande milagre. Diga: o pequeno sinal pode ser o anúncio de um grande milagre que virá. Esses dias a Rua estava falando, não sei para quem, que alguns anos atrás, quando nós fizemos 10 anos de casados, nós não tínhamos feito uma cerimônia, foi no cartório. E aí passou, no 10º ano eu falei para ela: quando a gente completar 10 anos, a gente faz uma renovação de votos. Só que foi chegando perto da renovação de votos, a gente não tinha nada para começar.
E ela estava comentando esses dias, ela estava lembrando, eu não me lembrava disso, que quando nós decidimos fazer a renovação de votos, a primeira coisa que ela ganhou de uma pessoa foi convites. Ela falou, olha, a gente tinha esse convite, que a gente acabou não usando, está aqui esse convite. Não sei se era 100 convite, eu não sei. Alguns poderiam olhar e falar assim, mas o que isso vai resolver? Mas ela já viu um sinal que Deus estava no negócio. E dali a gente recebeu oferta de chácara, dali a gente recebeu mão de obra para fazer a comida, que o pessoal até achou que era buffet. Ali a gente conseguiu carro emprestado para passar a lua de mel, que o meu carro não dava para chegar até o destino. Deus fez tudo. Diga assim, apenas um sinal pode ser o anúncio de um grande milagre. Diga, só um sinal do tamanho da minha mão pode ser um anúncio de um grande milagre. Vocês entenderam isso? Apenas creia. Fé madura não precisa ver para crer. A fé, quando ela madura, Deus disse e eu creio. E a minha alegria já é por aquilo que Deus falou. Porque antes de acontecer, antes de apalpar o milagre, aqui dentro eu já vou desfrutar dele. Irmãos, eu vou falar para você, não sei se eu sou meio bobão, não sei o que eu sou, mas tem hora que eu fico imaginando a inauguração do nosso templo, como vai ser o culto. Eu fico lá, sentado às vezes lá, imaginando como que vai ser. A inauguração, todo mundo chorando, o Rodrigo chorando mais ainda, o Júlio o dobro, o Paulão 3 vezes mais. Eu fico imaginando como vai ser. Mais equipamentos adquiridos, almas sendo acrescentadas. Aí eu fico imaginando a nossa chácara, que nós vamos fazer o nosso encontro próprio. Irmãos, eu fico visualizando, porque Deus, Ele prometeu. Ele prometeu. 5 anos antes da Peniel ser aberta, Deus falou para mim que Ele iria me dirigir para um lugar. No início eu fiquei com medo. Eu me lembro quando eu saí da igreja que eu participava, eu lembro que eu comecei a pensar em visitar e cheguei a visitar a igreja. Aí em um dos cultos, Deus ministrou no meu coração em particular, se for para você não atender o que eu quero que você faça, então volta para o lugar que você estava. Porque eu não te tirei de lá para ir para uma outra igreja, eu te tirei de lá para você conduzir um povo que eu vou entregar nas suas mãos. E eu estou tentando obedecer. Estou tentando obedecer. Essa semana o Hércules estava aqui na segunda-feira, lavando os ar ali com alguns irmãos. Ele falou, rapaz, você imaginava essas coisas que estão acontecendo? Só Deus sabe, só as pessoas que estavam com a gente. Eu passei um tempo precioso com o pastor Luiz e a pastora Thalita na sexta-feira em casa. E aí a gente estava lembrando os primeiros, né, da casa, José Roseli, o Hércules e a Michele. Quem era lá de cima com a gente aí para não fazer injustiça? O Bruno e a Renata, lembramos deles também. Cacá e Elaine, lembramos deles também. Aí o Júlio pegou acho que uns 3 últimos cultos lá, depois já ajudou a gente a fazer mudança. Nem batizado era, ajudou a gente a fazer mudança para outro salão. Deus te enviou para fazer a mudança. A Fabiana batizou lá em cima. Depois nós fomos para um lugar menorzinho, onde a gente teve a oportunidade de conhecer essa família aí abençoada, maravilhosa, que mora no nosso coração. Outras pessoas, aí a gente recebeu lá os presentes de Deus, Rodrigo e Roberta, lá naquele salãozinho que o pastor Braz chama de linguicinha, porque era um corredorzinho, né? Ele dá risada daquele salão. Mas tudo é história, né? Tudo é história, né? Algumas pessoas ali foram acrescentadas nas nossas vidas. E hoje, para não cometer injustiça, muita gente não veio hoje, mas olha quantos presentes Deus tem acrescentado para essa casa. Quantas pessoas têm arregaçado as mãos para... Acho que o Eldon começou lá embaixo, né? Lá na frente da praça, no corredorzinho lá, né? Olha quantas pessoas preciosas Deus acrescentou. Quantos presentes de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu acreditei em algo que nem sinal tinha. Só tinha uma palavra. Só tinha uma direção. Eu fui obediente e obedeci. Vocês entenderam isso, igreja? E
E eu tenho visto esse lugar sendo um ambiente de salvação, de resgate. E o que me chama a atenção é que Deus envia nesse lugar pessoas até para liderar, que muitos nem queriam, nem quer. Nós somos chamados aqui neste lugar de improváveis. O povo simples, mas que dá lugar para Deus fazer o que Ele quer. Não olhe o seu tamanho, senão você para, olha o tamanho de Deus. E aí você vai entender aonde Ele pode te levar. Você não pode voar, sobe nas costas daquele que voa. Vocês entenderam isso? Você não pode voar, mas você pode subir nas costas daquele que voa. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai te conduzir para lugares altos. Você hoje não vê sinais, mas no nome de Jesus, creia, porque a fé madura não precisa ver para crer. Pastor, o cenário está feio, o cenário está de morte, o cenário está de destruição, o cenário está de depressão, o cenário está de escassez. Não importa, nós somos filhos do Deus do ouro e da prata, que pode fazer todas as coisas. O John Fabian estava contando aqui no testemunho dele semana passada, que tomou posse, quando ele começou a preparar o casamento, de algo que você falou, meu pai é rico, só isso ele colocou no coração. E você viu a festa que Deus preparou. Ou seja, ele pegou uma palavra, mesmo sem ver as coisas acontecendo. Ele pegou a palavra, guardou no coração, né, John? E foi. Diga assim, se Deus falou, eu vou. Desse jeito? Diga, se Deus falou, eu vou. E ponto final. Levanta as tuas mãos. Diga assim, Senhor Jesus, eu vou fazer um pedido que o teu apóstolo Pedro um dia pediu para o Senhor. Aumenta a minha fé. Diga, mas eu não quero uma fé infantil, que me intimida com as adversidades. Diga, eu quero uma fé madura. Eu quero uma fé de gente grande, que mesmo diante da fornalha, crê de todo o coração que o quarto homem irá andar na fornalha comigo e me trará livramento. Diga, fé suficiente para dormir diante das tempestades. Fé para acreditar, mesmo quando eu ouvi um não. Diga, porque eu fico, não com a palavra dos homens, mas com a palavra que o Senhor falou. Diga, a palavra é: passemos para o outro lado. Diga, o Senhor não disse, passa para o outro lado. O Senhor disse, passemos. Diga, então, eu creio que o Senhor passará comigo, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu creio, você crê? Você crê? Oh, glória. Eu creio. Eu creio. Os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz e tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. O Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, e eu me entrego a ti. Só se entrega, só se joga nos braços dele. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer,
Jesus, abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 Oh. O Davi estava cantando essa parte. Meu desejo é te conhecer. Eu lembrei de um salmo aqui agora, que tem falado muito no meu coração aqui, Salmo 9, versículo 10 diz assim, ó: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desampara os que te buscam. Vou ler de novo. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desampara os que te buscam. Ponto final. Confia no Pai, aquele que tem intimidade com Ele. Só descansa, só confia, busca conhecer o Pai. Se eu colocar o Rafa numa altura e falar, filho, pula nos meus braços, ele vai pular porque ele confia, porque é o braço que ele costuma dormir. Talvez se outro irmão falar isso para o Rafa, talvez ele não faça, porque ele não tem costume de dormir nesses braços. Se a Rose falar, ele pula, porque ele costuma dormir nos braços da Rose. Se você tem costume de dormir nos braços do Senhor, é porque você conhece que Ele é o seu Pai. E detalhe, Júlio, quando a gente dorme no colo do Pai, quem já dormiu no colo do Pai na infância aqui? Você dorme no colo do Pai e você descansa, porque você sabe que você não vai dormir em qualquer lugar. Qual pai que o filho dorme nos braços ou dorme no sofá e muitas vezes o filho acorda todo ali assustado porque ele está no quarto, todo confortável? Se o pai falou que você vai chegar, dorme, descansa no colo dele. Sabe por quê? Na hora que você despertar, você vai estar no lugar de conforto, no lugar de descanso, no lugar de paz. Amém. Apenas descansa nos braços do Pai, que quando você despertar, você vai ver que você chegou na viagem que Ele falou. Filho, você vai chegar. Apenas descansa, apenas confia no Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem guardado o seu caminho. Amém? Por isso que o nosso desejo é te conhecer, Senhor. Quanto mais nós te conhecemos, mais nós confiamos onde o Senhor pode nos levar. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser e o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. O Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Faz isso, ó. E eu me entrego a ti. Só se entrega, prazer, só se entrega. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh,
coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti. Jesus, abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Diga assim: fé madura para esses dias. Diga: é tempo de ser filho maduro, de ter uma fé madura. Diga: é tempo de crer sem ver. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou continuar avançando, crendo que mesmo se não tem caminho abertos no momento, conforme eu vou pisando, o Senhor vai abrindo caminhos novos para mim. Diga: conforme eu for pisando, caminhos novos vão sendo abertos para mim. Diga: o Senhor prometeu que eu seria usado nas suas mãos, então eu sei que eu vou ser. Diga: o Senhor prometeu que eu e minha casa seríamos prósperos, então em nome de Jesus eu vou crer que nós vamos viver um tempo de prosperidade. O Senhor prometeu que os meus filhos seriam salvos, então eles serão. O Senhor me prometeu que o meu casamento seria uma bênção, então eu vou crer que o meu casamento será um modelo, uma referência para que outros casais sejam edificados. Diga: Senhor, eu creio que eu estou no caminho, eu estou em uma viagem e eu chegarei no porto desejado, porque eu tenho o marinheiro dos marinheiros, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o meu Pai. Aleluia! 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 Glória a Deus. Glória a Deus.
É por isso que eu não paro, é porque eu tenho essa palavra gravada no meu coração todos os dias. E que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Eu orei muito esse final de semana. Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para o teu povo? Eu creio que essa palavra não veio de mim, veio dele. Eu orei ontem e hoje, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve? Fiquei até os últimos minutos para escrever essa mensagem. E Deus falou, é essa. Pode levar. Que você possa levar ela gravada no teu coração e viva isso essa semana. E nem que seja um sinalzinho do tamanho de uma mão de um homem. Deus vai mostrar uma nuvem para você, vai te dar de direcionamento. Não se desespera. Não vá por vozes, vai pela voz. Amém? Em paz vocês vieram, eu profetizo o retorno de cada um em segurança, debaixo do cuidado de Deus, da proteção do Senhor e conduzido em nome de Jesus pela presença do Espírito Santo de Deus. Que todos tenham uma semana de milagre em nome de Jesus. Amém? Irmãos, fique atento aí às redes sociais da igreja. Talvez essa semana ainda a gente segure um pouco o ponto de pregação, tá bom? Por causa das reformas, das coisas que precisa fazer na igreja. A gente precisa muito da ajuda dos servos de Deus aqui na casa do Senhor, amém? Preparar a casa, porque sexta-feira já começa a nossa conferência. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Quem vai estar conosco, diga bem? Amém. Quem vai trazer mais 10, diga glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe, ótima semana. 1, 2, 3, glória a Jesus. Deus abençoe. Ele é fiel para cumprir